A economia brasileira patina no segundo trimestre do ano. O crescimento do PIB entre os meses de abril e junho foi pequeno, segundo o IBGE. O Produto Interno Bruto cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre do ano em relação ao primeiro trimestre. A soma de todos os produtos e serviços da economia alcançou cerca de R$1 trilhão. Segundo o IBGE, a queda na produção de petróleo e na indústria, principalmente automobilística, explicam o fraco desempenho do PIB no período. Segundo o estudo do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, mostra que o Brasil tem quase 4 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos fora da escola. As causas, segundo o estudo, são a pobreza, o trabalho infantil e o fracasso escolar. O governador Geraldo Alckmin apresenta mais 2.000 policiais militares que entram em serviço no policiamento ostensivo em todo o estado. Os PMs desempenhavam funções administrativas na corporação e foram deslocados para o trabalho nas ruas. A CETESB, Companhia Ambiental de São Paulo, concede licença para as obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior do estado. Com 15 anos de atraso em relação ao projeto original, as obras começaram nesta sexta-feira. Segundo a empresa que venceu o leilão de privatização do aeroporto, a ideia é entregar o novo complexo para a Copa do Mundo de 2014. O projeto de reforma do Código Penal, preparado por uma comissão de juristas e em discussão no Congresso Nacional, recebe duras críticas. As principais partem do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que realiza um seminário jurídico em São Paulo. Durante o encontro, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais distribuiu um manifesto pedindo a suspensão imediata da reforma do Código Penal. Na página do IBCCrim na internet, o texto já conta com mais de 1.000 assinaturas. Entre os argumentos dos especialistas que são contra o novo Código Penal está a pressa. O Código em vigor de 1940 levou 2 anos para ser aprovado. Este projeto foi elaborado em 7 meses e o Senado pretende votá-lo até o fim deste ano. É muito pouco tempo para que uma discussão tão importante seja travada em termos adequados, para que a sociedade possa se manifestar, para que a comunidade científica tenha a possibilidade de fato, contribuir para o aperfeiçoamento do projeto. Para o jurista Miguel Reale Júnior, que assina o manifesto, o projeto tem muitos erros e alguns absurdos. Há lá o crime de pescar ou molestar cetáceo, que é baleia ou golfinho. Pena de 2 a 4 anos. Omissão de socorro a animais. Se encontrar um animal que estiver em grave perigo, se não prestar assistência a qualquer animal, pena de 1 a 2 anos. Deixar de prestar assistência a uma criança abandonada ou uma pessoa ferida, pena de 1 mês. Outra crítica é que muitas penas sugeridas são desproporcionais. Num país com a superlotação carcerária que nós temos, todos os crimes serem punidos com prisão vai aumentar sobremaneira essa carga penitenciária. Quando você poderia usar a pena de multa. O relator da Comissão da Reforma do Código Penal admite que o projeto tem erros que devem agora ser revistos pelo Senado. Evidente que num trabalho dessa magnitude, houve algumas situações, e eu não tenho nenhum problema em admitir, né? Só Deus não erra. Essa é a minha crença, né? Seres humanos, por melhor que sejam, ou por melhor que se achem, erram. E é justamente em razão disso que o nosso anteprojeto está sendo submetido agora a uma comissão de revisão de senadores. Como é que vocês veem as críticas que o Código tá recebendo? Inclusive aqui a matéria mostrou. É assim, eu acho que os juristas do IBCCrim estão cobertos de razão, quer dizer, essa é uma discussão que já vem acontecendo entre eles e na mídia. É muito engraçado quando o relator fala que só Deus não erra, mas alguém chegar à ideia de propor 1 ano ou 2 de prisão para quem não salva um animal e 1 mês ou 2 para quem não salva uma criança, isso não é um erro. Uhum. Quer dizer, o que é isso, então? Isso daí, na realidade, se eu seguir um pouco o que esses juristas têm criticado na mídia desse novo Código Penal, na realidade, pouco tempo e muita pressão de uma certa ideologia da moda.
Entendeu? Assim, a gente tem que se preocupar com os animais, está certo. Então você acaba se preocupando mais com os animais do que com os seres humanos. Mas aí é um jeito meio burro, né? Porque até se expõe... Mas é um modismo ideológico. Mas não é só isso. É isso também, sem dúvida, concordo com o Pondé, mas é também... isso é expressão, sabe do quê? De falta de unidade no trabalho. Falta de coordenação no trabalho. Isso aí é... Que isso escapa, para deixar isso escapar. Claro, gente diferente, ou seja, o trabalho não está maduro. Mas eu acho que a principal questão é outra. A principal questão é a mania do encarceramento. A ideia de encarcerar todo mundo. Quer dizer, cometer um delito e encarcera, né? Então, é um pouco o que fazem nos Estados Unidos, né? E a gente macaqueando. Não é? Só que de maneira ainda pior, né? Porque aqui a preocupação com encarcerar é ainda maior. Ora, nós temos falado aqui constantemente, não há vagas para os atuais criminosos, para quem já está preso. Quem já está preso, está mal preso, não é recuperado, tudo aquilo que a gente já tem discutido aqui, não aprende nada, não trabalha. Né? Aquela ideia de multa também é absurda. Porque... Não, a ideia de multa, a ideia de prestar serviços, a ideia de punir o sujeito de modo a não precisar encarcerá-lo, em que você tem que alimentá-lo, que você tem que privá-lo da relação com os outros. Essa ideia é positiva. A ideia de substituir por penas e por atingi-lo de formas alternativas. Isso é fundamental. Que ele não seja um peso na sociedade, e que ele contribua. É o que um deles falou aí, essa coisa de encarcerar todo mundo. Agora, eu acho que a outra questão fala de uma tendência de formação de novos juristas que vão para o viés ideológico ao invés de discutir o crime quanto tal. E aí aparecem essas aberrações por aí, né? Eu gostaria de ver o pessoal do Mensalão, quem for condenado, não fazer nada de pena alternativa, pagar mesmo, sair para cadeia. Para cadeia. Mas, assim, é só aqui um ímpeto. No último dia da convenção republicana na Flórida, Clint Eastwood roubou a cena. O ator e diretor conversou com uma cadeira vazia onde estava um Obama imaginário. A brincadeira fez tanto sucesso na internet que até o presidente americano respondeu. I've got Mr. Obama sitting here. Clint Eastwood fez uma espécie de monólogo com a cadeira. Sintetizou em poucas brincadeiras a mensagem republicana de que o presidente estava deixando a desejar. Provocou gargalhadas na plateia e aplausos. You're absolutely crazy. I just wondered all these promises and then I wondered about Eu estou preocupado com todas as promessas. Estou preocupado com o quê? O que você quer que eu diga, Romney? Não posso fazer isso. Você não pode dizer a ele você mesmo. Eastwood não poupou o Obama imaginário. Cobrou promessas, falou do desemprego, da economia. Foram mais de 15 minutos de discurso com indiretas e ironias. Por vezes, simulou estar sendo interrompido pelo presidente e sempre repetia: é minha vez de falar agora. A cadeira vazia simbolizou a liderança ausente da Casa Branca nos problemas do país e provocou uma explosão de comentários na internet. Dezenas de pessoas imitaram a cena nas redes sociais. Até o presidente americano respondeu de maneira bem-humorada. Barack Obama postou uma foto dele sentado na cadeira presidencial com a mensagem: este lugar está ocupado. O último dia da convenção foi para oficializar Mitt Romney como adversário de Barack Obama na corrida à Casa Branca. O republicano tentou mostrar um lado mais humano aos eleitores e apresentou um plano anticrise para recuperar a economia. O evento terminou com a família inteira dele no palco. Esposa, 5 filhos, noras e a maioria dos 18 netos. A eleição presidencial está marcada para o dia 7 de outubro. É outro estilo, né, de campanha, de eleição, de recurso. Eu acho interessante, Obama e o Partido Democrata pensavam que ia ser mais fácil. Eu ainda acho que está a favor do Obama, a eleição. Eu acho que ele vai ser reeleito. Mas acho que eles pensavam que ia ser mais fácil. E, na realidade, o Obama, até agora, ele fez muita promessa. Ele foi um candidato muito idealizado há 4 anos atrás, né? Quando subiu, assim, era uma espécie, assim, a mídia até brincava dizendo que ele era uma espécie de Messias, né? Um sonho do Messias. E ele
se revelou um presidente um pouco... não se revelou um presidente muito forte, eu quero dizer. Ele ficou entre as promessas e o que é possível fazer. O exemplo claro é, por exemplo, a questão de Guantánamo. Claro, ele prometeu que não podia entregar, devido à importância estratégica daquilo que acontece ali dentro. Não é bonito o que acontece ali. Essa é a questão. O Obama é um presidente que construiu sua imagem um pouco como se ele fosse ser presidente da Noruega, do Unicef ou de um centro acadêmico, em cima de imagens bonitas. Algumas dessas coisas é possível se realizar, outras não. E ele paga um pouco o preço agora, que eu ainda acho que ele vai ser reeleito, mas que ele aparece um pouco assim com o risco de ser condenado a ser o Jimmy Carter. Você concorda com o Pondé, não vai? Olha, a minha discordância com o Pondé é tão grande que não dá tempo nem de explicar. Você tem 3 minutos para explicar. Mas, de qualquer maneira, derruba o jornal todo, deixa só ele falar. Deixa ele discordar. Veja, primeiro não sei o que eles pensavam, se ia ser mais fácil ou mais difícil. Quer dizer, o fato é o seguinte, a disputa lá sempre é pesada, né? E o Obama, se não fez tudo o central do que pretendeu fazer, que é a questão econômica nos Estados Unidos, não fez porque houve um bloqueio feroz dos republicanos no Congresso. Quer dizer, eles conseguiram bloquear totalmente, mesmo contra as próprias políticas. Né? E agora, o Clint Eastwood, artista fazendo política, é uma coisa lastimável. Né? Quer dizer, fez essa pantomima, né, para uma candidatura que está propondo simplesmente o desmonte de todas as políticas sociais que há, as poucas que há nos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão propondo a diminuição drástica dos impostos dos mais ricos, o aumento da carga tributária sobre os mais pobres. É isso que eles estão propondo. Olha, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então ao invés da gente achar que... E daí que se a gente conseguisse ter metade da economia americana, quer dizer, parte dos americanos acha que a solução não é fazer políticas sociais e transformar os Estados Unidos na França ou na Noruega. Os Estados Unidos é muito mais rico. O que eu quis dizer é que o Obama não conseguiu realizar o que ele ia realizar, pelo que você falou, inclusive. Porque isso é um jogo democrático. Sim, mas então... Ele perdeu a Câmara. O Partido Republicano, nos primeiros 2 anos, quando teve a eleição depois, ele já perdeu a Câmara porque ele já ele não foi forte. Então não reclame. Ele não foi forte. Não. Meu amigo, democracia não tem isso de ser forte. Ou você tem apoio no Congresso ou não tem. Ele perdeu apoio porque nos 2 primeiros anos a presidência dele já revelou que ele não ia fazer o que ele ia fazer. Não e ele começou a onerar a população e aumentar imposto. Não foi a crise. Claro, ele não foi capaz de aumentar imposto. Não houve nada disso. Olha, tem uma pergunta aqui, ora, Pondé, quem é rico nos Estados Unidos? Lá não há pobreza? Nos Estados Unidos, é claro que há pobreza. Agora, querer dizer que os Estados Unidos não é a nação mais rica do mundo, a gente vai conversar de gnomos. Mas quem é que disse que não era mais rica do mundo? Não, mas é isso que eu estou dizendo. E é mais rica, inclusive... Você que fica criando espantalhos para você espancar? Não existe nenhum espantalho. Mas... Se eu estou espancando Obama, você está espancando o pensei que ele fosse pegar o Novaes. Você está espancando Olha, a seguir, a morte da princesa Diana completa 15 anos. E mais, na África do Sul, mineiros são acusados pelo massacre de 34 operários fuzilados pela polícia. Eles não param de falar.